Proteção em foco. Ixi, Marquinhos. Olá mamãe, tudo bem com você? O tema desse vídeo será focado na proteção, o uso dos filtros solares e como evitar as queimaduras solares nos bebês. Então vamos proteger nossos bebês. Para começar a falar sobre proteção solar, vamos contextualizar um pouquinho a situação da pele do bebê quanto à sua estrutura física. O melanócito é a célula da nossa pele que produz a melanina, um pigmento que serve de proteção ao DNA da célula contra as agressões solares, que são principalmente dos raios ultravioletas e a agressão térmica, que é a infravermelha. Para exemplificar de uma forma bem didática, a gente pode imaginar que o DNA é um bonezinho que fica logo acima do núcleo da célula. Então ele fica aqui protegendo a cabeça, igual um bonezinho mesmo. O DNA é o local mais precioso da célula, onde a gente guarda todas as nossas informações. A densidade global desses melanócitos na pele até é maior nas crianças do que nos adultos. Eles têm mais melanócito. Contudo, a produção da melanina, que é o pigmento que protege, é limitada. O melanócito das crianças parece ser mais sensível, inclusive, aos danos dos raios solares, os raios ultravioletas. Por essa razão, os bebês são mais suscetíveis aos efeitos danosos da exposição excessiva à luz solar. O protetor solar, ou filtro solar, hoje em dia a gente usa os termos como sinônimos, bloqueador solar, protetor solar. Ele é composto de ativos que têm as propriedades de absorver, refletir e diminuir o espectro danoso da luz UV na pele. Há disponível uma ampla e crescente variedade de filtros solares atualmente no mercado, o que torna a busca pelo protetor solar ideal uma saga eterna, que dúvida, né? É por isso que eu tô aqui para te ajudar nessa saga da escolha. Num bebê de até 2 anos de idade, nós vamos sempre dar preferência àquelas especificações do filtro solar pediátrico, filtro solar infantil, filtro solar do tipo Kids. Isso porque, por apresentarem essa indicação na embalagem, eles já devem possuir algumas qualificações específicas para esse tipo de faixa etária, menor de 2 anos. Então a gente pode usar mais tranquilamente. Mas se mesmo assim você é daquelas que gosta de saber certinho o produto que está levando, pode ler o rótulo aqui também. Aqui no caso do filtro solar, os principais ingredientes que refletem e diminuem a ampla proporção do espectro de luz solar, incluindo os raios ultravioleta A, B, a própria luz visível, que é essa luz branca que a gente tem em casa, são o óxido de zinco e o dióxido de titânio. Isso porque esses dois compostos têm propriedades de filtros físicos, que são aquelas substâncias capazes de realizar um filme protetor sobre a pele com baixa absorção pela pele. Ele não vai ser absorvido. Dessa forma, eles conseguem refletir a luz e proteger, o que antes a gente chamava de bloqueadores solares, além de não serem absorvidos pela pele, o que os deixa na categoria de filtros mais indicados à infância, mais seguros, com menos chance de reações alérgicas. Então, mamãe, pode procurar por um desses dois nomes, caso você tenha interesse em ler o rótulo dos filtros, que eles já estão indicados para o seu bebê. Agora aqui, então, cabe um conhecimentozinho a mais. Já que a gente entrou nesse assunto espectro da luz solar, é importante a gente saber que a luz solar é composta de diferentes ondas. Então, raio ultravioleta, a luz visível e a luz invisível, que a gente chama de infravermelho, que nada mais é do que aquelas ondas de calor que aquecem a gente quando a gente está exposto ao sol. E qual é a real importância de sabermos isso nesse manual? Muita, vou te explicar. Sabe aquela história de não passar o filtro solar no dia que está nublado? Afinal, não tem nem sol, né? Então por que eu vou passar filtro solar? Nem tá perigoso. Não, é perigoso sim. E por quê? Porque as nuvens dos dias nublados, elas filtram apenas grande parte do espectro de luz visível e muito pouco, quase nada, do espectro de luz ultravioleta, justamente aquela que pode causar as queimaduras solares e o câncer de pele a longo prazo. E isso também acontece com os guarda-sóis, principalmente aqueles feitos de tecidos sintéticos, como o nylon. Eles filtram grande parte da luz visível, ou seja, ele faz uma sombra, mas não filtra completamente os raios ultravioletas. Então, ficar embaixo do guarda-sol sem filtro solar também não é uma boa ideia. Então, mamãe, nos dias de passeio ao ar livre, piscina, praia, mesmo com os dias nublados
E debaixo do guarda-sol nós devemos passar o protetor solar nos pequenos e evitar que eles sofram os danos agora de queimadura solar ou de câncer de pele a longo prazo. Aproveitando que a gente tocou nesse assunto, vamos citar então do tal do câncer de pele. Hoje em dia, tem muitos estudos que já demonstram que a exposição solar logo no início da vida, infância e adolescência, pode ter um impacto crucial no surgimento de um câncer de pele na idade adulta, que é o melanoma, que é um dos mais graves. Então esse é o momento da gente fazer uma medida preventiva nas crianças. Isso porque as queimaduras solares na infância, elas são o principal fator de risco para esse câncer de pele, que é o melanoma. E a gente sabe muito bem que nesse momento da vida a criança está completamente dependente dos cuidados dos pais, então a gente deve ficar muito atento a isso. Inclusive, nessa fase, a criança está muito atenta a tudo em sua volta. Qualquer hábito ou comportamento praticado pelos pais pode ser muito importante, uma ótima fonte educativa para ela, aprendendo assim a prática da proteção solar, sem maiores traumas. E como que a gente deve então usar o filtro solar nas crianças? Algumas regrinhas práticas vão tornar o uso do filtro solar rotineiro muito facilmente. Primeiro, aplique o filtro solar no corpinho do bebê, mesmo antes de sair de casa, com ele ainda sem roupa e sem fralda. Sim, com ele ainda sem fralda. Pois se a gente aplica o filtro com a fralda, corremos o risco de deixar umas frestinhas bem rentes à pele, né, a fralda, sem o produto. E pode fazer aquela queimadurinha aí que incomoda pra caramba. Os filtros solares físicos, esses que a gente falou aqui, eles têm um efeito imediato. Então não necessita de muito tempo prévio de aplicação. Pelo contrário, ele pode ser aplicado 30 minutos antes da exposição, já tá mais do que bom. De qualquer forma, eu oriento que realize essa primeira aplicação ainda em casa, com calma, para que não corra o risco de esquecer então nenhum desses pedacinhos sem filtro. Já a quantidade de filtro solar que deve ser utilizada depende muito do tamanho da criança. No geral, usamos uma regra prática que facilita a sistematização desse processo, baseada em colheres de chá. Então, essa aqui é a colher de sopa e essa menorzinha é a colher de chá, tá? Então a gente vai basear uma colher de chá para a cabeça, uma para frente, uma para cada um dos membros. Isso principalmente no adulto. Na criança é mais ou menos isso para a cabeça, pode ser um pouquinho menos para o tronco, um pouquinho menos para os membros, mas não muito menos do que isso, senão a gente vai perder efetividade do produto. Não basta você aplicar um pouquinho do produto e espalhar demais. Talvez, se você está espalhando demais, você esteja utilizando muito pouco produto. Falando um pouquinho agora sobre a reaplicação do filtro, ela deve ser realizada a cada 2 ou 3 horas, ou sempre que o bebê for exposto à água, por exemplo, praia, piscina ou alguma sudorese intensa. Falando em água, como em geral os pequenos gostam muito de brincar na água, é recomendado que o filtro tenha a especificação de alta resistência à água. E mesmo com todas as orientações que a gente deu até agora, ainda vale aqui a regra para se evitar a exposição solar depois das 10 horas da manhã ou antes das 16 horas da tarde. Então, nesse intervalo das 10 às 16, ocorre a maior incidência dos raios ultravioleta do tipo B, que são aqueles principais raios relacionados com o surgimento do câncer de pele. Agora a gente já sabe tudo sobre filtro solar e sobre como utilizá-lo, a gente vai ter que saber uma parte triste. Infelizmente, ainda não temos estudos que comprovem dados de segurança dos protetores solares em crianças menores de 6 meses de idade. Isso devido aos riscos teóricos das toxicidades sistêmicas, se a criança absorve o filtro solar. O maior risco inicialmente era sobre o metabolismo neonatal, né, do recém-nascido, sobre o PABA, que é o ácido aminobenzoico, que é um composto muito frequente naqueles filtros solares mais antigos, sabe? Que tem até aquele cheirinho característico de filtro solar. Contudo, mesmo hoje em dia, com os filtros mais novos, a gente tem uma escassez de estudos e então os filtros solares devem ser evitados antes dos 6 meses de idade. Mas então qual seria a recomendação para proteger os bebezinhos menores de 6 meses? Em primeiro lugar, a gente vai manter aquela orientação de evitar a exposição solar entre as 10 da manhã e as 16 da tarde. A segunda dica é abusar das formas de proteção física, no caso as roupas. Aqui cabe a gente falar um pouquinho mais sobre elas. Hoje em dia já existem muitas roupas prontas e já comercializadas para esse fim.
as famosas roupas com filtro V. Muitas delas você encontra inclusive na internet e elas são uma baita ajuda nessas horas. Mas eu sei que muitas vezes fica difícil se programar para comprar essas roupinhas específicas, visto inclusive que a criança cresce muito rápido e às vezes ela acaba perdendo essas roupas rapidamente. Muitas aquisições viram até um prejuízo nessa fase, né, mamãe? Tudo bem, então eu vou te dar aqui algumas dicas que vão te ajudar a comprar as roupas certas, inclusive improvisar, escolhendo bem as roupinhas em casa, que também vai servir para esse fim, com segurança. Vamos lá! De preferência, as roupas devem ter manga comprida, tá? Não precisa ter perna longa, mas a manga comprida, porque a maior incidência de queimadura é no tronco e nos braços. O tecido deve ter uma boa capacidade de reflexão das ondas. E como que a gente vai saber isso? Tecidos com traminhas mais fechadas, por exemplo, tecidos de poliéster, eles acabam tendo um pouquinho mais de proteção nesse sentido. Além disso, as cores também podem influenciar, pois as cores mais claras, como a branca, por exemplo, elas tendem a absorver a luz, então elas acabam piorando. Prefiro as roupinhas coloridas, aquelas mais vibrantes mesmo. As mais vibrantes, elas refletem mais a luz, então no sol elas acabam sendo melhores. Já sobre as roupinhas molhadas, infelizmente elas perdem essa propriedade de proteção solar. No caso, o ideal é sempre levar mais de uma troca de roupa, para que a criança consiga ficar a maior parte do tempo possível seca. Falei criança, mas tudo bem. E aí, mamãe? Aposto que teve muita informação nova aqui, né? Ainda então, sobre as proteções físicas, a gente vai orientar que os bebês utilizem chapéus e bonezinhos para proteger melhor a face e pode ser do mesmo material das roupinhas, inclusive aquele chapéuzinho com filtro solar. Dica número 4 é a sombra. Lembre então de levar o guarda-sol, levar uma sombrinha na bolsa, na mochila. Isso porque a sombra em si ajuda a diminuir muito a ação dos raios infravermelhos, que são aqueles raios que geram calor. Os bebês em tenra idade, eles transpiram bastante, eles podem acabar desidratando em condição de excesso de calor. Por isso que a gente tem que se preocupar com a sombra também, tá? Mas vamos supor que você foi exposta a um caso excepcional e a gente vai ter que tomar uma medida de urgência. Se por acaso acontecer alguma situação diferente, você precisar aplicar o filtro solar na criança, a gente orienta que sejam aqueles produtos que a gente já comentou, sem a paba, né, que é o que acaba afetando mais no bebê, e aplicar apenas na face e nas mãozinhas do bebê, o resto cobrir tudo com roupinha. Tudo bem? E lembre-se, o hábito de fotoproteção adquirido na infância e na adolescência pode modificar o comportamento da criança na idade adulta. Então não perca esse ótimo momento para dar bons exemplos e para orientar o seu filho. Não deixe que a hora de passar o protetor solar seja uma hora chata, um transtorno. Corre atrás da criança na praia, a criança chora. Estimulem para que esse momento seja um momento mais lúdico, entre o pai e o filho, gostoso, prazeroso. Já a exposição solar segura e consciente, fora desses horários mais intensos e com proteção, a gente sabe que ela pode sim trazer benefícios. Então ela pode ter liberação de mediadores químicos relacionados ao bem-estar do bebê, da mãe também, da família inteira. Além disso, a luz emitida pelo sol, ela tem aquela capacidade de regular o ciclo do sono do neném, que é aquele ciclo sono-vigília, acorda, dorme, acorda. Por fim, vamos falar rapidinho da vitamina D. A gente ainda tem muita controvérsia sobre a vitamina D e o uso do filtro solar. A gente sabe que tem uma espécie de pré-vitamina D que é convertida em vitamina D na pele, pela ação solar. Essa conversão é realizada pelos raios UVB, que são aqueles que a gente falou que acabam sendo um pouquinho mais perigosos. E aí, como que fica a indicação do filtro solar e da vitamina D nesse caso? Primeiro, para tranquilizar as mamães, também é importante que a vitamina D seja reposta no bebê. Já é do consenso brasileiro e de muitos outros países essa suplementação profilática de vitamina D do bebê, que são as gotinhas. Independente da região onde o bebê reside, ou se ele está ou não exposto ao sol, a partir dessa primeira semana de vida, o pediatra já vai repor. Então não precisa ficar preocupada quanto à vitamina D. E os estudos mais recentes, eles têm mostrado que o filtro solar, ele pode diminuir essa conversão, mas ele não bloqueia essa conversão.
Mesmo em uso de filtro solar fator 30, ainda há uma conversão de vitamina D vigente. Mamãe, eu sei que o tema relacionado com a fotoproteção são extremamente ricos e cheios de pequenos detalhes e a gente podia fazer um curso inteiro falando sobre ele. Para não entrar em assuntos muito técnicos, eu passei aqui as orientações e as dúvidas mais frequentes e caso restem algumas questões, eu oriento que vocês conversem com o pediatra ou com o dermatologista para que fique tudo muito bem esclarecido e sem dúvidas, tá? Espero que tenham gostado e que eu tenha conseguido mostrar que o sol, de maneira segura e consciente, pode sim ser muito amigo da infância. Um beijo grande!